Como sabem, o grupo parlamentar apresentou já há um tempo esta parte uma proposta, enfim, de indignação nesta Assembleia pela forma como o Sr. Presidente do Governo tratou os funcionários públicos da região autónoma da Madeira. Lembro a todos, foi publicado por todos, que o Sr. Presidente do Governo disse de forma clara que havia sabotadores da economia da Madeira na função pública regional, que havia gente que sabotava o investimento na região autónoma da Madeira e que essa gente devia ser excluída da administração pública regional. O PS considera que estas acusações são muito graves, estas acusações lançam anátema de dúvida sobre aquilo que são as funções de todos os funcionários públicos, e nós não consideramos que seja de facto uma situação normal, num país normal, numa região normal, esta purga lançada pelo Sr. Presidente do Governo aos funcionários públicos. Perante isto, nós indignamos-nos e apresentamos uma proposta nesta Assembleia. Ora, o que se passou ontem é muito grave, porque o que se passou ontem foi nós passarmos de uma larga maioria PSD para uma larguíssima maioria PSD-CDS. O que verificamos ontem foi que o CDS juntou-se ao PSD para não se indignar com esta situação, com estas declarações do Sr. Presidente do Governo sobre a administração pública regional. Nós consideramos que os funcionários públicos da Madeira são gente séria, honrada e que trabalha em prol do desenvolvimento da Madeira. Nós não admitimos que o Presidente do Governo, o órgão máximo executivo da região autónoma da Madeira, seja ele próprio a lançar esta purga, esta anátema de suspeita sobre os funcionários públicos. Mas o que nós achamos mais dramático nesta altura é que, de repente, esta larguíssima maioria neste Parlamento, PSD-CDS, se tenha juntado para também atacar desta forma indireta os funcionários públicos. Nós consideramos, de facto, um precedente grave. Não sabemos se um ensaio na região, já para aquilo que se passará no plano nacional, entre PSD e CDS, mas consideramos que esta colocação do CDS ao lado do PSD, na defesa daquilo que foram as declarações do Sr. Presidente do Governo, não auspiciam nada de bom para o futuro. Nós estamos perante um plano do Governo ao nível nacional muito grave, muito duro para os madeirenses, e há matérias que têm que ser defendidas a bem do interesse regional. E há matérias muito claras, nomeadamente na administração pública, como seja os despedimentos na administração pública que estão em cima da mesa por parte do PSD. O PSD disse ontem que faria esses mesmos despedimentos, portanto seguiria a troika. A redução dos salários por parte do PSD, o PSD disse ontem que ia fazer o que já fez no passado e reduziria também os salários aqui na Madeira. Nós já dissemos que estamos contra, mas falta saber afinal se o CDS o que fará, porque esta é a grande dúvida neste momento. O CDS abriu ontem um precedente gravíssimo, que nós não estávamos definitivamente à espera, até pelas declarações que têm vindo a ser ditas, e neste momento o que nós precisamos saber é se isto é a posição também do CDS relativamente a estas matérias, em particular da redução dos funcionários da administração pública e da redução de salários. E, portanto, como disse, e aí sublinho e concluo, passamos de uma larga maioria PSD na Assembleia para uma larguíssima maioria PSD-CDS, e isso é, obviamente, uma preocupação muito grande. Não sei se há perguntas. Acabo de dizer, aliás, o que já tinha essa consideração respeito aos funcionários públicos, o CDS disse exatamente igual. A diferença foi eles achavam que essa posição para os funcionários públicos implicava votar contra, e o PS entendia ao contrário. Será só esta a diferença ou haverá uma diferença? Senhor jornalista, eu não entendo assim. Eu vou-lhe dizer porquê. Porque quem fez estas afirmações foi o Sr. Presidente do Governo. Das duas, uma. Ou o Sr. Deputado Lopes da Fonseca, que afirmou isso mesmo que acabou de dizer, ou afirmou mais ou menos isso, não foi bem isso, que tentou afirmar isso, ou tentar sacudir a água do capote, tem informações que eu desconheço sobre a impunidade ou a inimputabilidade do Sr. Presidente do Governo, e no fundo passou-lhe um atestado de insanidade mental, porque quem disse isto não fui eu, não foi o Sr. Deputado Lopes da Fonseca, não foi nenhum deputado, não foi nenhum governante, a não ser o Presidente do Governo. De volta a dizer, é um órgão máximo na Madeira do ponto de vista executivo. E, portanto, ou, dizia eu, ou o Sr. Deputado Lopes da Fonseca conhece o estado de saúde do Sr. Presidente do Governo e fala no sentido de que o que ele diz não é para ligar, ou então sabe mais do que nós e está, de alguma forma, com informação, com posse em informação que não quer divulgar. Agora, o que nós já não entendemos é que um partido político responsável, perante afirmações desta irresponsabilidade por parte de um governo, que, repare, lança a suspeita sobre todos os funcionários públicos, porque não diz quais são os funcionários públicos, quais são as capelas, quais são os serviços que de facto estão a boicotar, diz o Sr. Presidente, porque aqui também há a questão de saber se isto é verdadeiramente assim.
Nós temos grandes dúvidas que seja assim, nós achamos que isso não está a acontecer, nós achamos que os administradores, que a função pública na região autónoma da Madeira e os funcionários públicos em particular estão empenhados em contribuir para o desenvolvimento da Madeira e não para o boicotar. Quem fala assim é o Sr. Presidente do Governo, e eu quero lembrar que o Sr. Presidente do Governo é que seleciona e que contrata cada um dos funcionários públicos que ele agora diz que são sabotadores. E, portanto, não me compete a mim, nem a nenhum deputado, nem a nenhum partido político, nem a nenhuma pessoa, duvidar daquilo que são as palavras do Presidente do Governo que contrata estas pessoas e que diz que elas são sabotadoras. Portanto, é preciso clarificação e responsabilidade naquilo que se diz. Não sou eu que vou, não sou eu, nem a ninguém, nem a nenhum partido da oposição, que neste momento está em condições de dizer que aquilo que o Sr. Presidente disse não era o que queria dizer. Ora, das duas uma, ou tem e sofre de insanidade mental, que eu julgo que não estou a dizer isso, ou sabe mais coisas que não diz e está a lançar a tal anátema de suspeita sobre toda a administração pública. Quem não pensa assim, de facto, não está favorável a uma clarificação da situação e, sobretudo, não está a defender os funcionários públicos. Os funcionários públicos da Madeira, volto a repetir, são gente séria, honrada e que quer, de facto, defender o interesse dos madeirenses e do desenvolvimento regional.